Boa noite, você que está ao alcance da minha voz, você que está assistindo essa edição da Teia Missionária, que é o canal voltado para transmitir a mensagem de Deus, para refletir com você a palavra do Senhor, mais do que isso, para ser um canal de bênção para você que está ao alcance da minha voz, que é apenas uma voz humana de um servo de Deus, uma pessoa comum, que um dia tomou uma decisão ao lado de Cristo. Então, essa mesma decisão que eu tomei, eu desejo ela para você. Eu desejo que essa decisão que eu tomei, você tome na sua vida o quanto antes. Nessa noite, eu gostaria de refletir com você sobre uma breve reflexão. E nesta breve reflexão, nesse início desse programa, dessa atividade, dessa live, eu gostaria que você acompanhasse a reflexão da palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 4, e nós vamos refletir um pouco sobre coisas que o Senhor quer fazer para a minha vida, para a sua vida. Eu vou pedir para você abrir em Lucas, capítulo 4, e após nós vamos fazer um quiz missionário, nosso super quiz missionário, com perguntas sobre a palavra de Deus. E aí você poderá responder as perguntas e participar desse quiz com perguntas e respostas sobre a Bíblia, tá bom? Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 4, nesta versão que leremos, né? Nós vamos ler aqui com você, que diz assim: cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e, por fim, teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Mas para a segunda prova, o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha, tentando ser convincente. Mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Eu mando em tudo aqui e posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e mais uma vez recorreu a Deuteronômio: adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele pôs na parte mais alta do templo e o desafiou: já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Nós vimos aqui a tentativa do diabo nessa provação, onde Jesus é experimentado no deserto, e nesse momento o diabo ele tenta usar com Jesus uma coisa que faria sentido, porque o judeu, as pessoas daquele tempo, religiosas, elas entendiam que a escritura tinha poder, tinha validade. Então a escritura tinha um
tinham uma influência nas decisões da pessoa. E o diabo, como é astuto, ele tentou fazer Jesus cair em função do seu próprio poder, que seria capaz, quem garante Jesus não seria capaz de transformar pedras em pães? Isso é uma coisa mais simples, né? Uma coisa muito simples para Jesus, né? Por quantas coisas maravilhosas que ele fez, poderia, ele teria plenas condições de fazer isso, mas não fez. Ele resolveu não fazer. Ele resolveu não atender a demanda do diabo, né? Essa tentação do diabo. Então, a reflexão dessa noite fala sobre esse tema. Onde está o seu querer? Então, a pergunta é a seguinte: onde está o seu querer? Onde você está colocando a sua vontade? Às vezes, a vontade que você tem de fazer certas coisas são necessidades legítimas. A necessidade de comer um pão depois de 40 dias no deserto era para Jesus uma necessidade legítima. Mas com aquela tentação do diabo, a que custo que era? Qual era o custo disso? O custo de atender uma demanda, um desejo do diabo, fazer a vontade do diabo, aquilo que o inimigo queria fazer com Jesus. Qual era o preço disso? Então eram duas coisas em jogo: um sentimento legítimo humano que Deus entende, mas não louvaria a Deus. Então, uma coisa que eu quero te falar: às vezes as coisas que você mais deseja te afastam do propósito de Deus. Onde está o seu querer? O seu querer pode estar numa necessidade legítima, mas o teu coração está tão concentrado nisso, você está tão obcecado por isso, que você se esqueceu de Deus. Você, talvez em algum momento da vida, você tenha conseguido um bom emprego. Você, de repente, você está afastado da igreja, mas durante o tempo que você estava desempregado, pedindo a Deus um emprego, indo na igreja pedir para os irmãos orarem por você, para Deus te dar um emprego, durante esse período você estava no altar, mas agora você conseguiu tudo que você queria, agora que você teve seu desejo atendido, você saiu dos caminhos do Senhor. Onde estava o seu querer? Em se aproximar de Deus ou de atender o seu desejo momentâneo? Então, o desejo momentâneo de Jesus provavelmente era um desejo daquele momento de 40 dias. 40 dias sem comer, né? Teve fome, a palavra diz, teve fome, acabamos de ver que Jesus teve fome. Então ele coloca Jesus ali diante de um reinado, né, para testar o ego de Jesus. Olha, vou te dar tudo o que você quiser, se você me adorar, se você se prostrar, se você se render. Entende? Jesus iria quebrar um princípio de que ele era o Senhor, ele era o Deus, ele era o rei, ele jamais precisaria se curvar, muito menos a Satanás, né? Por que queria se curvar, senão ao único que é digno de ser adorado? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Curiosamente, todas essas tentações lançadas pelo diabo foram de verdades bíblicas, só que verdades bíblicas distorcidas, eram textos sem contexto, sem a ocasião correta, né? É possível pegar um texto bíblico e usar a seu bel prazer. E o diabo queria usar esse texto bíblico para colocar Jesus de joelhos diante dele, né? Então, que fique como lição para você, fique como lição para cada um de nós, que o nosso querer ele pode ser muito traiçoeiro, e normalmente ele é, porque o nosso querer ele tende a não estar de acordo com o querer de Deus. Um outro aspecto você percebe nas tentações ali que o diabo ele coloca diante de Jesus para que ele se jogue, né, lá do alto do templo, sabendo que os anjos não deixarão ele machucar nem o pé dele, o dedão dele, né? E era uma verdade? Também era.
Poderia acontecer? Poderia, mas Jesus teria cedido a um jogo do diabo, né? Então, nessa tentação, Jesus ele mostra que ele não precisa se provar para ninguém, muito menos ao diabo. Ele mostra que ele já era Deus, ele se basta sozinho, ele não tentaria a mão de Deus por um bel prazer, por, um, por uma satisfação pessoal, por um capricho. Jesus não teria essa necessidade de atender um capricho pessoal para validar o ego dele, para validar o seu poder. Então, às vezes, nós temos isso no coração também. Nós temos um coração tão voltado para as coisas nossas, tão voltado para as coisas que nós achamos que temos direito, para coisas que entendemos que seja o nosso direito, e achamos que nada de ruim vai acontecer com a gente, né? Então eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está afastado do Evangelho, eu espero do fundo do meu coração que você volte para os caminhos do Senhor. Eu espero que você, nessa noite, faça uma reflexão genuína de que você precisa voltar para Jesus. Volte para o seio da igreja, lá onde você encontrará irmãos, pessoas que seguem a Cristo. Saia das influências que você adquiriu, você se permitiu adquirir influências ruins e por isso você está afastado do evangelho. Então, quero fazer uma oração com você para que você volte para Jesus e que você que não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, tome uma decisão pessoal. Santo Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor, por a tua bondade infinita. Lhe pedimos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado força, nos dado ânimo, nos dado a vida. E enquanto o Senhor nos der a vida, ainda podemos aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Não deixe, Senhor Deus, passarmos dessa vida para a morte sem um encontro ou reencontro com Jesus de Nazaré. Há muitas pessoas nessa live, pessoas que estão vendo esse vídeo depois de gravado, que precisam voltar para os seus caminhos. Lhe peço em nome de Jesus que nesse dia o Senhor traga de volta para os teus caminhos. Permita que o coração de pedra se transforme em coração de carne, porque só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus, eu aceito. Amém. Então, fica aqui essa palavra, esse recado de Deus, que fique permitindo o Senhor durante o tempo que for necessário na internet, né? Espero que vídeos como esse nunca sejam apagados, para que pessoas daqui a muitos e muitos anos ainda tenham acesso à palavra de Deus, acesso a uma mensagem bíblica que vai trazer a mensagem do Evangelho. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria de dividir com você o nosso quiz missionário, né? Nosso quiz missionário vai funcionar assim. Você pode participar do nosso quiz, pode colocar qualquer nome que você quiser, não precisa se identificar, pode colocar um apelido, contanto que não seja um apelido, né, um apelido pejorativo, alguma coisa assim, você pode participar do nosso quiz, tá bom? Eu estou vendo aqui que aqui o quiz que arrumamos, ele está com outro código, né? Então você pode participar do nosso quiz também, tá? Verifique se você acessa o nosso quiz de perguntas bíblicas com esse código que está aparecendo aí para você, tá bom? Vamos aguardar para ver se você pode participar do nosso quiz. Se você não participar do nosso quiz, assista pelo menos as perguntas e respostas da nossa gincana bíblica, para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tudo bem?
Então, coloca aí 424-810, coloque um apelido para poder participar conosco. 424-8210. 424-8210. Vamos inserir aqui e você pode participar, tá bom? Então, vamos lá. Você pode colocar um apelido para participar conosco, tá bom? Então vamos que vamos lá. Atenção, primeira pergunta é a seguinte: primeira pergunta do quiz bíblico, conhecimentos gerais da Bíblia. Primeira pergunta: quem ficou mudo após falar com o anjo? Qual foi o servo de Deus? José, Bartimeu ou Zacarias? Ficou mudo, tá? Não cego. Foi Zacarias? Foi Zacarias, né? Esposo de Isabel, né? Que não creu e ficou mudo, não creu no poder de Deus. Quem viu descer um vaso como se fosse um lençol cheio de animais? Pedro, Bartolomeu ou Judas? Quem recebeu esse recado de Deus? Você arrisca? Pedro, vamos tentar Pedro? Pedro viu, teve essa visão, né? Vamos dar uma pausa aqui, precisamos trocar aqui na apresentação o código Kahoot, né? O código Kahoot não está correto. Então vamos alterar aqui. Então vamos alterar aqui o código Kahoot. 424 8210. Aí você pode participar ainda ao vivo com a gente. 424-8210, tá bom? 424-8210. Aí você ainda pode responder algumas perguntas com a gente, tá bom? Perguntas da Palavra de Deus. Esse é o nosso quiz missionário, tá bom? Então está aqui na tela o quiz, né? O código do quiz para a gente poder responder, tá bom? Vamos que vamos. Então vamos que vamos. Vamos avançar. Quantas virgens eram prudentes na palavra de Jesus? Né? Daquela parábola, né? Eram quantas loucas e quantas? Eram 10 prudentes ou 10 loucas? Vamos tentar 5 prudentes e 5 loucas? Vamos ver o que diz. Vamos lá? Sim ou não? Sim, eram 5 prudentes e 5 loucas, né? Então vamos avançar para outra pergunta. Qual é o último livro da Bíblia? Qual o último livro da Bíblia? Atos, 2 Timóteo, Apocalipse ou Lucas? Essa tá fácil, né? Apocalipse, tá? Vamos para mais uma pergunta da palavra de Deus. Qual destas é a cidade de Davi que a Bíblia menciona? Cafarnaum, Galileia, Jerusalém ou Belém, né? Belém de Eufrata, né? Onde Jesus, né, nasceu, cidade de Davi, Jesus, né, da linhagem de Davi, você já sabe disso, né? Quem traiu Jesus? Essa também tá bem fácil, né? Simão, Judas ou Maria Madalena? Vamos tentar Judas? Judas. Vamos próxima, vamos avançar. Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus? Tomé, Judas ou Mateus? Vamos lá. Foi Judas? Foi Tomé ou foi Mateus? Vamos de Tomé. Tomé. Vamos caminhando para o final já, né? Qual discípulo andou sobre as águas com Jesus? André, Pedro ou Tiago? Né? Vamos de Pedro. Será que foi Pedro? Foi Pedro. Vamos avançar. Próxima pergunta. Qual o nome dos pais de Jesus? A pergunta de José e Judite, Maria e Pedro, José e Maria. Vamos de José e Maria? José e Maria, né? Pouco tempo para pensar, né? Mas essas perguntas são mais para você saber como funciona o nosso quiz. Quem pediu o corpo de Jesus após sua morte? Natanael, Filipe ou José de Arimateia? Quem foi José de Arimateia, né? José de Arimateia, muito importante na história do nosso Senhor, né? Então, graças a Deus, terminamos aqui o nosso super quiz missionário.
né? Então eu vou fazer uma oração para terminar essa pregação dessa noite, né? Essa palavra de Deus. Se você perdeu a pregação da palavra, você pode voltar esse vídeo, você pode voltar esse vídeo e assistir a mensagem, a reflexão dessa noite. Tudo bem? Eu vou pedir para você orar comigo, fechar seus olhos, e se você não aceitou ainda Jesus como Salvador e Senhor, que você tome uma decisão ao lado de Cristo, que você volte para os caminhos, que eu sei que tem muita gente que assiste os nossos vídeos, assiste mensagens. Eu sei que há pessoas que gostam de ouvir pastores falando, gostam de ouvir uma boa pregação, mas não tomam uma decisão ao lado de Jesus. Né? Pessoas que têm pais crentes, pessoas que têm a mamãe crente, a vovó crente, foi criado na igreja, mas não aceita Jesus. Então, eu vou te pedir que você, nessa noite, tome uma decisão pessoal. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado. Que essa noite, Senhor, esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas que precisam da tua palavra, que precisam, Senhor Deus, da salvação em Jesus de Nazaré. É isso que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e uma ótima semana.